A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, último capítulo. Dá só mais, aumenta só um pouquinho mais para mim, por favor. Um pouquinho mais, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, é o último capítulo, versos 18 ao 25. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículos 18 a 25. Hoje nós estaremos dando continuidade aqui a este texto que nós começamos ele no domingo passado. Então hoje é a parte B. Nós começamos a pregação deste texto no domingo passado, e hoje então nós teremos a segunda parte deste texto aqui, completando aquilo que nós começamos no domingo passado. Nós estaremos então encerrando esta pregação, encerrando também este capítulo e encerrando também a carta aos Hebreus. Portanto, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, mesmo assentados, mas em reverência. A palavra do Senhor nos diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exaltação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo nos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Pai, nós pedimos ao Senhor, por favor, Espírito Santo, nosso Deus, nos ensina a tua palavra nesta noite, nesta hora, Senhor. Nós, o teu povo, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor, ó Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, Espírito Santo da verdade, nosso Deus e nosso Senhor. Nós precisamos totalmente do Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor, nós necessitamos totalmente do Senhor. Nos ajude, nos dê entendimento, esclarecimento, compreensão para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, nosso Pai, nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Até hoje nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Algumas especulações existem e alguns chegam a dizer que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, mas até hoje nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, porque o autor ele não se identificou, ele não traz aqui nesta carta muitas informações a respeito de si mesmo. Nós temos aqui poucas informações a respeito do autor desta carta aos Hebreus, mas são pouquíssimas informações. E o autor desta carta aos Hebreus, aqui neste último capítulo, nos últimos versos desta carta, ele faz aqui alguns pedidos. E nós vimos aqui no domingo passado, nós já começamos a ver a respeito desses pedidos que o autor fez. E o primeiro pedido que ele fez foi pedindo oração por si mesmo. Ele pediu aos irmãos, ele pediu à igreja para que os irmãos estivessem orando por ele. Depois, ele pede a Deus pelos irmãos. Então é o segundo pedido. No primeiro pedido, ele pede oração por si mesmo. Mas no segundo pedido, ele faz um pedido a Deus pelos irmãos, pelos primeiros leitores daquela carta.
E nós estamos no segundo pedido, que foi a parte onde nós paramos aqui no domingo passado. E nós paramos nos versos 20 e 21. E nós falamos para os irmãos que, de acordo com a palavra de Deus, o autor da carta aos Hebreus, que é um pastor, que é um guia, ele faz o seu pedido com uma base. E ele faz o seu pedido com uma base teológica, com conhecimento teológico. E nós falamos que todos nós precisamos do conhecimento da teologia, porque conhecer a teologia é conhecer Deus. Se nós queremos servir a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, e nós conhecemos a Deus através da teologia, que é o estudo de Deus. E estudar teologia, estudar Deus, é estudar a palavra de Deus, é meditar na palavra de Deus, é aprofundar nos ensinos, nas doutrinas que estão aqui registradas na palavra de Deus, nos ensinos que estão aqui registrados na palavra de Deus. Portanto, o autor, ele faz a sua oração, quando ele pede a Deus pelos irmãos, ele faz essa oração com muita propriedade, ele faz essa oração com muito conhecimento teológico, ele faz essa oração com muito conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele faz a sua oração com muito conhecimento a respeito da obra do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, por amor a nós, para nos salvar. Então é assim que ele faz a sua oração. Nós falamos aqui também que aquela frase onde alguém chega a dizer: eu não preciso da teologia, eu não quero saber de teologia, eu só quero servir a Deus. Ninguém pode servir a Deus sem teologia. Essa frase, eu não quero saber de teologia, eu só quero servir a Deus, é uma frase boba, é uma frase sem lógica, sem sentido, porque é impossível nós servirmos a Deus se nós não conhecermos a teologia. Ou seja, é impossível nós servirmos a Deus se nós não conhecermos a Deus, se nós não conhecermos a sua palavra, as suas doutrinas, os seus ensinos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, o seu evangelho, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a obra dele em nosso favor. Se nós não conhecermos, meus irmãos, a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, os seus atributos, é impossível nós servirmos a Ele, é impossível nós agradarmos a Deus. Mas o autor faz isso com muita propriedade. E a base da sua oração está no verso 20, onde ele diz: olha, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Aqui está a base. E esta base está carregada de teologia. E agora ele faz o seu pedido. Ele já lançou a sua base, ele tem a base. E agora ele faz o seu pedido. O pedido está no verso 21. E no verso 21 está escrito: ele pedindo a Deus que Deus nos aperfeiçoe em todo bem. Então aqui está o pedido que ele faz. Ele faz um pedido a Deus para que Deus aperfeiçoe os irmãos, para que Deus aperfeiçoe a igreja em todo bem. E quando ele faz esse pedido aqui, para que Deus aperfeiçoe os irmãos em todo bem, ele colocou a sua base, que está no verso 20. E voltando lá no verso 20, rapidamente, ele diz assim: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Portanto, quando ele diz aqui que Deus, o Deus da paz, tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, ele está falando a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina que é extremamente importante para nós, os cristãos, em toda a face da terra. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque se não houvesse morte, se não houvesse a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, não teria salvação para nós. Então as duas coisas são extremamente
extremamente importantes, tanto a morte como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sem a morte não teria salvação, sem a ressurreição do Senhor Jesus também não teria salvação. E esta é a base dele, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se Deus é todo-poderoso, e Ele é, se Deus, sendo todo-poderoso, Ele trouxe o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, Deus sendo todo-poderoso, Ele ressuscitou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, então Ele é poderoso também para vos aperfeiçoar em todo o bem. Esse é o Deus que eu estou falando para vocês. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, o Deus todo-poderoso que ressuscitou o nosso Mestre, que ressuscitou o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e trouxe grande salvação para nós por meio do seu Filho, o Senhor Jesus. Que Deus nos aperfeiçoe em todo o bem. Nós falamos que os irmãos já estavam fazendo bem, só que eles precisavam se aperfeiçoar, eles precisavam melhorar, eles precisavam crescer mais, eles precisavam amadurecer mais, eles precisavam ser melhores, para cumprir a vontade de Deus. Por isso que eles precisavam se aperfeiçoar, por isso que eles precisavam aperfeiçoar em todo o bem, na prática do bem, para cumprir a vontade de Deus, ou seja, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e obedecer a Ele. A vontade de Deus é que nós venhamos olhar para o Filho de Deus, para o enviado de Deus aqui na terra, e nos curvar diante dele, nos prostrar diante dele, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o enviado do Pai, Ele deu a vida dele por nós, Ele foi morto naquela cruz, Ele foi cravado naquela cruz, mas Ele não está morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive para sempre, e voltará para nos buscar, e voltará para julgar o mundo, voltará para julgar todos os inimigos de Deus, e lançar todos os inimigos de Deus no lago de fogo. E Ele voltará também para nos levar para a Nova Jerusalém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então que nós venhamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e obedecer a Ele. Esta é a vontade de Deus, é o querer de Deus para nós. Sujeição, obediência, respeito, reverência ao enviado do Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Então, tanto a base dele, a base como um pedido, tudo está carregado de teologia. Tanto a base como o pedido, o autor aqui faz esta oração com muito conhecimento teológico. E aqui ele traz uma coisa muito importante para nós. Aqui ele começa a mostrar para nós a soberania de Deus, porque é Deus que opera em nós o que é agradável diante dele, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. A palavra é interessante, que a palavra de Deus ela está sempre nos mandando fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, cumprir com o propósito de Deus, o querer de Deus. A palavra de Deus está o tempo todo nos chamando para isso, para a vontade de Deus, para o querer de Deus, para o propósito de Deus, sempre nos chamando à obediência, à submissão, ao respeito, à reverência a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que é Deus que opera em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus tanto nos pede para fazermos a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, para cumprirmos, mas por outro lado é Deus que opera em nós o que é agradável diante dele por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? O que isso quer
está nos ensinando a respeito de duas coisas, duas doutrinas, duas coisas que estão registradas na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina, que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A soberania de Deus, quer dizer, em primeiro lugar, a soberania de Deus, e depois a responsabilidade humana. Essas duas coisas, elas andam juntas. Essas duas coisas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas são duas coisas inseparáveis, elas andam juntas, elas são amigas e não inimigas. Responsabilidade humana, soberania de Deus. Deus é soberano, é Deus quem realiza em nós. A palavra de Deus, ela nos diz a respeito disso. É Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar. Mas por outro lado, Deus nos chama à obediência. Ou seja, responsabilidade humana, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade. É Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. Deus opera em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, mas existe a minha responsabilidade, existe a sua responsabilidade, e nós não podemos fugir disso. Nós não podemos dizer, já que é Deus que faz tudo, então eu não preciso fazer nada, eu vou viver de qualquer jeito, porque a palavra de Deus está dizendo que é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar. É Deus quem opera em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Então eu não preciso fazer nada. Opa, peraí. Existe a sua responsabilidade, existe a minha responsabilidade, existe o meu compromisso, a minha obrigação, os meus deveres, a minha submissão, o meu respeito, a minha reverência ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu faço assim, eu estou mostrando que de fato eu sou um eleito de Deus, eu sou um escolhido de Deus por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando eu faço assim, eu estou dizendo, quando eu obedeço ao Senhor Jesus Cristo, quando eu me submeto ao Senhor Jesus Cristo, eu estou dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou. Eu estou mostrando que as misericórdias do Senhor Jesus Cristo chegaram na minha vida, elas estão em mim, elas me alcançaram. O Senhor Jesus me salvou e agora eu sou propriedade exclusiva de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, o Senhor Jesus me salvou. Então, soberania de Deus e responsabilidade humana, as duas coisas andam juntas, elas são inseparáveis. Nós servimos a Deus com o nosso temor, com a nossa obediência, mas acima de tudo, eu sei que existe a soberania de Deus, e é Ele quem opera em mim, é Ele quem me leva à obediência, é Deus por meio do seu Espírito Santo que me leva à submissão, é Deus por meio do seu Espírito Santo que me leva ao temor a Ele, a fazer a vontade dEle, a cumprir com o querer, com o propósito dEle. Então é isso que a palavra de Deus diz, quando ela diz para nós que Deus opera em nós, tanto querer como o realizar, e é o que está escrito aqui. Quando ele pede, na sua oração, pede a Deus pelos irmãos, que Deus nos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Então nada sem o Senhor Jesus, nada acontece na igreja sem o Senhor Jesus Cristo. Tudo é por meio do Senhor Jesus Cristo, para que a glória seja sempre no Senhor Jesus Cristo. A igreja existe por causa do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus deu a vida dele, o Senhor Jesus derramou
em nosso favor. Então, nada acontece na igreja sem o Senhor Jesus, para que a glória seja sempre do Filho de Deus, para que a glória seja sempre de Deus, para que a glória seja sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo estava falando do Senhor Jesus Cristo. Então, até para nós agradecermos a Deus, tem que ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus não aceita nenhum pecador sem o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus não aceita nada da nossa parte se não for pelos méritos do Senhor Jesus, se não for pela obra do Senhor Jesus, se não for pela vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, se não for por meio do sangue bendito do Senhor Jesus Cristo. Deus não recebe nada da nossa parte, Deus não aceita nada da nossa parte. Glória, pois, a ele eternamente. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Aqui nós temos mais um pedido. Nós já vimos dois pedidos. Primeiro, ele pede por si mesmo, oração, irmãos, orem por mim. Depois ele pede a Deus pelos irmãos, pela igreja. E agora ele está fazendo mais um pedido aos irmãos. Verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos. É um pedido. Rogar é um pedido com urgência. Rogar é um pedido com insistência. É isso que ele está fazendo aqui. Eu peço aos irmãos com urgência. Esse pedido aqui é urgente. E eu estou sendo insistente, pedindo aos irmãos que suporteis a presente palavra de exortação. Mais uma vez, ele está se dirigindo aos irmãos, à igreja do Senhor Jesus naquela época, os seus primeiros leitores, e ele está aqui como um pastor que já repreendeu, que já exortou, que já chamou a atenção em diversos momentos, por diversas vezes nesta carta aos Hebreus. Ele repreende severamente, duramente, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele chama a atenção, ele fala a verdade, ele esclarece as coisas, ele não esconde nada, ele deixa tudo bem claro. Mas agora ele está dizendo: irmãos, suportem esta palavra de exortação. Ele já tinha falado isso no verso 18, quando ele disse que escreveu com uma boa consciência, quando ele disse que ele estava persuadido de ter uma boa consciência, desejando sempre viver dignamente, viver de modo digno de Deus, agradando a Deus. Ele queria agradar a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. Aquele pastor, aquele irmão, aquele guia, ele queria fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus ele tinha que repreender, fazendo a vontade de Deus ele tinha que exortar, porque os irmãos estavam querendo abandonar a nova aliança e voltar para a antiga aliança. Os irmãos, por causa da perseguição, estavam querendo abandonar o Senhor Jesus e voltar para as sombras, para as figuras da antiga aliança. Então ele, amando aqueles irmãos, sendo um verdadeiro pastor, um verdadeiro guia, um verdadeiro servo do Senhor Jesus, e é exatamente porque ele amava os irmãos, e ele então repreendeu, ele exortou, ele chamou a atenção. Mas agora ele está dizendo: irmãos, eu fiz isso para o bem de vocês. Já tinha falado isso no verso 18, ele volta a falar aqui no verso 22.
fiz isso para dizer que vocês estão condenados, que vocês se desviaram, que vocês se apostataram da fé. Eu não fiz isso para o mal, eu fiz isso para o bem. Eu fiz isso para ajudar, não foi para condenar, não foi para julgar, mas sim para estender as mãos, para ajudar vocês, socorrer vocês. Foi com esse propósito que eu exortei. E é por isso que ele está fazendo esse pedido com urgência. É por isso que ele está fazendo esse pedido aqui com insistência. Rogo-vos aí, irmãos, que suporteis. Aquele pastor amoroso, que vem com aquela palavra agora, depois de ter repreendido com aquela palavra mansa, calma, amorosa. Irmãos, pela graça do Senhor Jesus, pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, eu peço aos irmãos, eu rogo que os irmãos suportem a presente palavra de exortação. Tem gente que não suporta a palavra de exortação. Tem gente que só quer ouvir que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade. Quando você exorta, quando você repreende, a pessoa não gosta. Tem gente que levanta e vai embora. Tem gente que quando você está pregando, dizendo que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia, que Deus te ama, que Deus fez isso por você, fez aquilo, e você começa a falar a respeito disso, muitas pessoas gostam, mas quando você começa a repreender, exortar, chamar a atenção, mediante a palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, muitos não gostam, e muitos levantam e vão embora, porque não querem ser exortados, não querem ser repreendidos. O verdadeiro Filho de Deus, ele recebe tanta palavra de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, daquilo que Deus fez por nós, como também ele recebe a palavra de exortação, a palavra de repreensão. O verdadeiro Filho de Deus, ele não escuta, ele não ouve somente palavras que vão estar lhe confortando e consolando ele, mas ele também recebe a repreensão, as exortações do Senhor, porque como nos diz a palavra de Deus, e o próprio autor da carta aos Hebreus falou isto aqui em sua carta, que os filhos de Deus recebem as repreensões, as correções e as disciplinas do Senhor, porque nós não somos bastardos, nós não somos filhos do adultério, nós não somos filhos de um amante, nós somos filhos de Deus, nós somos verdadeiros filhos, nós não somos falsos filhos, mas somos verdadeiros filhos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e sendo assim, nós recebemos as repreensões, as exortações do nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos, e o Pai corrige o filho, porque o Pai ama o filho. Agora os que não são filhos não querem, não gostam, mas Ele está dizendo aqui, irmãos, suportem, vocês são filhos, suportem a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. O autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo aqui que ele escreveu resumidamente. A carta, ela é grande, ela tem 13 capítulos, e ele escreveu bastante coisa aqui, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que ele poderia ter escrito muito mais. Ele poderia ter falado muito mais, ele poderia ter ensinado muito mais, doutrinado muito mais, ele poderia ter escrito aqui o dobro disso aqui, mas ele escreve então resumidamente, é isso que ele está dizendo. Eu poderia ter escrito muito mais, mas eu resumi para vocês. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo nos livre. Agora aqui
não é um pedido, mas aqui ele está expressando o seu desejo de ver os irmãos. É o desejo daquele pastor. Ele está expressando o seu desejo. O desejo de ver aquela igreja, o desejo de ver aqueles irmãos. Ele já tinha pastoreado aquela igreja, ele já tinha apacentado aquele rebanho, ele já tinha estado ali com os irmãos, mas agora ele estava distante, por um motivo que nós não sabemos onde ele está, mas estando distante, ele expressa o seu desejo de ver novamente aqueles irmãos. Ele expressa aqui o seu desejo de estar novamente com aquela igreja que ele já tinha pastoreado. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo sim estava preso. Esse pastor aqui, esse guia, que é o autor da carta aos Hebreus, ele não estava preso. Quem estava preso, pelo menos nesse momento aqui, não. Neste momento aqui ele não está preso. Quem está preso neste momento aqui em que ele escreve a carta é o irmão Timóteo. O irmão Timóteo nós conhecemos muito bem quem foi Timóteo, aquele jovem pastor, filho na fé do apóstolo Paulo, que Paulo escreve para ele 2 cartas, a primeira e a segunda carta a Timóteo, que foi um grande servo de Deus, esse Timóteo, novo, mas com grande compromisso, com grande responsabilidade, compromisso para com Deus, responsabilidades ali na obra de Deus, um jovem totalmente envolvido nas coisas do Senhor, e que tinha bom testemunho dos irmãos, bom testemunho da igreja. E Paulo falava muito bem de Timóteo. Então, esse pastor aqui, que nós não sabemos quem é, alguns sugerem que é Paulo, mas não tem como a gente afirmar. Mas ele conhecia Timóteo. Timóteo, ele está dizendo que Timóteo estava preso. Aliás, Timóteo foi posto em liberdade. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo estava preso por causa da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, mas foi posto em liberdade, e agora ele expressa o seu desejo, o autor desta carta dizendo, com ele, com Timóteo, caso Timóteo venha logo, vos verei, estarei novamente com os irmãos, verei os irmãos novamente. Então estou esperando Timóteo, estou aqui dependendo da chegada de Timóteo. Estou esperando a vinda de Timóteo, porque se ele vier logo, eu verei os irmãos com ele. E aí nós temos o último pedido nessa carta, está no verso 24, é o último pedido. No verso 24, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim, suas últimas palavras: saudai todos os vossos dias, bem como todos os santos, os da Itália vos saudam. É o último pedido. Primeiro pedido, para recapitularmos. Primeiro pedido, por si mesmo. Ele pede oração por ele. Orem por mim. Segundo pedido, ele pede a Deus pelos irmãos. Terceiro pedido, ele pede para que os irmãos suportem a presente palavra de exortação. É o terceiro pedido. Suportem estas exortações. Depois ele expressa o seu desejo de ver os irmãos novamente. E agora, em último lugar, o seu último pedido, ele pede saudação. Saudai todos os vossos dias. O autor da carta aos Hebreus, ele está pedindo aos seus primeiros leitores, aos irmãos, aos santos em Cristo do primeiro século do cristianismo, para que aqueles irmãos cristãos, judeus que haviam convertido ao Senhor Jesus Cristo, para que eles saudassem todos os dias deles. Saudai todos os vossos dias. Saudação. Saudai os irmãos em Cristo,
graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, meus irmãos, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Olha, o nosso pastor, o nosso guia, está mandando saudação para todos vocês, para todos os pastores, para todos os nossos guias, bem como todos os santos. Saudação não só para os pastores, mas também saudação para todos os santos, ou seja, para toda a igreja. E santos aqui é um termo bíblico correto. Isso aqui não é idolatria, é um termo bíblico correto, porque nós somos santos. Você é um santo em Cristo Jesus, eu sou um santo em Cristo. Todos aqueles que foram lavados, purificados no sangue do Senhor Jesus Cristo são santos em Cristo Jesus, por causa do sangue do Senhor Jesus, por causa do Senhor Jesus, por causa da obra do Senhor Jesus em nós. Então, ser santo quer dizer ser separado. Então, por causa do Senhor Jesus, por causa da obra do Senhor Jesus, por causa de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a sua vida, morte e ressurreição em nosso favor, o sangue dele que foi derramado por nós, o sangue puro, inocente, poderoso e eficaz do Senhor Jesus Cristo que está sobre nós. É por isso que nós fomos separados para Deus, para sermos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos consagrados para sermos filhos de Deus, família de Deus, povo de Deus. E por isso, meus irmãos, nós somos chamados de santos. É nesse sentido que nós somos santos. Ser santo não quer dizer que nós não temos mais pecado. Nós ainda somos pecadores, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Mas ser santo quer dizer ser separado. Você foi separado pelo sangue do Senhor Jesus. Você foi consagrado ao Pai pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, pela obra do Senhor Jesus. Isto é ser santo. Nós somos separados deste mundo. Nós ainda estamos no mundo, mas nós fomos separados por Deus para sermos agora dele, propriedade particular, exclusiva de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus. Saudai todos os santos, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, ou seja, saudar toda a igreja. Os da Itália vos saúdam. Quando ele diz aqui, os da Itália vos saúdam, duas coisas podem ser. Pode ser que ele estava na Itália, escrevendo da Itália, então ele está dizendo, os irmãos aqui da Itália vos saúdam. Ou pode ser também que ele estava não necessariamente na Itália, mas em outro lugar, porém cercado de irmãos em Cristo italianos, e aí ele está dizendo, esses irmãos da Itália vos saúdam. Entenderam? Ou ele estava na Itália, os da Itália vos saúdam, ou ele estava cercado de irmãos italianos, mesmo não estando na Itália, e ele está dizendo, esses irmãos aqui italianos vos saúdam. Os da Itália vos saúdam. E aí, meus irmãos, a última coisa que o autor desta carta ele diz, ele encerra com a graça do Senhor Jesus. A última coisa que ele diz aqui, a graça seja com todos vós. Ele encerra a sua carta com a graça do Senhor Jesus. Ele encerra a sua carta com a graça de Deus. E a graça de Deus é tudo que nós precisamos nesta vida. A graça de Deus é o que nos faz viver. A graça de Deus é o que nos mantém de pé. A graça de Deus é o que nos sustenta. A graça do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aceitos por Deus mediante a graça dele manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos aceitos, nós fomos recebidos, nós estamos de pé na presença de Deus pela graça do Senhor Jesus. E é
por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava com o espinho na carne, ele pediu a Deus para tirar aquele espinho da sua carne. Nós também não sabemos o que era aquele espinho. Algumas coisas nós não sabemos, algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus, nós não sabemos. O espinho na carne é uma dessas coisas. Até hoje não se sabe o que era aquele espinho. Deus não revelou para nós. Só sabemos que havia ali um espinho na carne do apóstolo Paulo. Ele pede para Deus tirar aquele espinho. Qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta, meus irmãos. A graça de Deus manifestada na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós precisamos para viver aqui neste mundo. O favor de Deus, a graça é isso. É o favor de Deus sobre nós. É o favor não merecido. Você não merecia a bondade de Deus, você não merecia o amor de Deus. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a reconciliação, nós não merecíamos ser chamados de filhos de Deus, nós não merecíamos fazer parte da família de Deus, nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos era o inferno, a condenação eterna, o lago de fogo, a ira de Deus sobre nós, o castigo de Deus sobre nós por causa dos nossos pecados, porque somos pecadores. Mas a graça de Deus caiu sobre nós, a graça de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo veio sobre nós, nos alcançou, está em nós, sobre nós, e é por isso que nós fomos aceitos, recebidos por Deus, nosso Pai, e estamos na presença dEle, por causa da graça dEle, o favor não merecido. Você não merecia, mas mesmo não merecendo, eu te chamei, eu te atraí, eu te escolhi, eu separei você para mim, você é meu, por isso eu vou derramar meu sangue em seu favor. No seu lugar eu serei punido, castigado, e vou receber a ira do Pai sobre mim, o Pai castigando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E assim nós somos então recebidos, aceitos por Deus, o nosso Pai. Isso é a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós, assim como encerra o autor da carta aos Hebreus. A graça seja com todos nós. Amém. Que Deus nos abençoe.